faça o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, eu falei para ele, você é poderoso o suficiente para fazer a diferença. E eu fiquei, obviamente, muito honrado pelo fato de que o Elon Musk me respondeu. E não é a primeira vez que ele me responde, ele sempre foi muito gentil comigo. Mas ele respondeu o seguinte: nós estamos levantando todas as restrições. Nós estamos levantando no sentido de retirando, lifting, né? Nós estamos tirando todas as restrições. Esse juiz aplicou multas gigantescas, ameaçou prender os nossos empregados e cortar o acesso do X no Brasil. É um mafioso, porra. A margem da lei, porque o X não quis descumprir a lei do Marco Civil da Internet. A lei, eu digo que é a margem da lei, digo que é um marginal que age à margem da lei, pelo seguinte: o PL 2630, o PL da censura, não foi aprovado. Não existe lei que dê ao governo o poder de fazer isso. Ainda que fosse aprovado, se existisse uma corte constitucional no Brasil, ele seria decretado inconstitucional por violar o artigo 5º e o direito de liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Se houvesse corte constitucional, um PL 2630 seria derrubado. Só que a corte constitucional é a corte marginal. É a corte que fala assim, não existe lei, faz pressão para que aprove a lei. O Congresso não apoia. E ele fala, então eu vou legislar na base da canetada com uma resolução do TSE. Então, quando ele diz, como resultado, nós estamos levantando todas as restrições, esse juiz aplicou multas gigantescas e ameaçou prender os nossos empregados e cortar o acesso do X no Brasil, como resultado de levantar todas as restrições, nós provavelmente vamos perder toda a renda do Brasil e ter que fechar o nosso escritório lá. E aqui entra a frase bonita. Mas princípios importam mais do que lucro. Eu me lembro de ter muito essa discussão com o Fernão Lara Mesquita, meu querido Fernão Lara Mesquita, de quem eu gosto muito, entrevistei aqui no canal recentemente, muito inteligente, cara que assim, agrega demais, mas eu tinha um ponto de divergência fundamental com ele. Eu dizia que o que ia salvar o mundo eram pessoas virtuosas. Ele achava que não, que o importante era você ter mecanismos de incentivo na democracia para que, e ele tem uma certa razão nisso, para que os políticos estejam sempre em xeque, etc. E eu falava, não, e aí talvez por ser cristão, né? Por ser da religião que viu um homem, Moisés, libertar todo o seu povo. Da religião que viu um homem se levantar contra um gigante. Da religião que viu um homem carregar todo o pecado da humanidade. E tantos, e os mártires, e os santos, e o impacto que isso teve no mundo. E eu dizia, não, é a virtude. São homens virtuosos que vão salvar o mundo. E quando alguém diz princípios importam mais do que lucro, isso é uma pessoa virtuosa. E eu vou explicar para vocês por que isso é, na prática, um checkmate. Eu gosto muito de jogar xadrez. Não sou um exímio em xadrez, não vou aqui botar que eu sou o Kasparov brasileiro. Mas eu acho um jogo muito inteligente. E o que eu mais gosto do xadrez é que você é tão bom
quanto você antevê as jogadas que ainda não foram feitas. Então você pensa, eu vou mexer esse bispo aqui, provavelmente ele vai responder com esse cavalo aqui, então daí eu vou andar com a torre para cá, e aí isso vai fazer com que ele exponha a rainha aqui, eu vou comer a rainha, e você, quanto mais jogadas você projetar para frente, melhor. E o jogo termina quando, na posição do checkmate, quando não há mais saída possível para o rei. Se ele for para cá, ele é comido pela torre. Se ele for para cá, ele é comido pelo cavalo. Se ele for para cá, o peão, e por aí vai. Não há mais posição, não há mais movimento, não há mais jogadas a serem feitas que preservem o rei. E o que o Elon Musk aplicou hoje foi um checkmate. E eu explico por quê. Eu explico por quê se a gente analisar as próximas jogadas. O Elon Musk está dizendo que vai levantar todas as restrições do X no mundo. Vamos analisar os próximos passos. O Elon Musk retira as restrições do X no Brasil. Não sei se já retirou. Não sei como vai ser feita essa retirada. Só que acabou de acontecer. Das duas, uma. O Alexandre só tem dois movimentos que ele pode fazer. Vou começar com o menos provável. Movimento 1. O Alexandre aplica uma multa, mas não derruba o Twitter no Brasil. E com isso, todos nós, Alan, eu, Ludmilla, quem quer que seja, vamos poder voltar a falar. E ao nós voltarmos a falar, não vai sobrar pedra sobre pedra. Não vai. Não vai sobrar. Vocês sabem disso. Vocês sabem que eles não têm condições de competir conosco no Twitter. E mais, a direita vai fazer barba, cabelo e bigode, como teria feito nas eleições municipais, como teria feito nas eleições federais. Então, é improvável que o Alexandre não tome o segundo rumo. Qual é o segundo rumo? O segundo rumo é ele vai fechar o Twitter no Brasil. No primeiro rumo, ele está completamente desmoralizado. E não há nada pior do que um ditador desmoralizado. Se ele não derruba o Twitter no Brasil agora que ele foi peitado, acabou para ele. Não vale mais nada. O xerifão é machão com o coitado Paulo Figueiredo, mas é tchutchuca com o Elon Musk. Não há caminho para essa desmoralização. Ele tem que partir para a segunda atitude. A segunda atitude é bloquear o X, o Twitter X, no Brasil. Como ele ameaçou fazer. E isso é importante. Essa coisa de ameaçar e não cumprir a ameaça, o Bolsonaro gosta de fazer isso. Mas eu duvido que o Alexandre faça. Eu duvido. Eu acho que o Alexandre, se você perguntar, Paulo Figueiredo, o que você acha? Meu palpite. Posso estar enganado. E eu tenho a humildade de entender que as coisas são peças em movimento. Mas, olhando o tabuleiro de xadrez, neste momento, o que eu enxergo é o Alexandre de Moraes vai derrubar o X no Brasil. Ele vai dobrar a aposta. É o que eu acho. Ditadores não gostam de ser contrariados. E se o X fizer isso, o X hoje tem vídeo, o X hoje tem post, o X vai se tornar a rede mais proeminente no Brasil e não é isso que o Alexandre quer. Poxa, Paulo, mas a direita, pelo menos, tinha alguma coisa no X para falar, pô, tinha algum caminho, e agora, se a gente ficar sem o X, as outras redes, o Instagram agora tirou conteúdo de política, pô, no final das contas vai ser pior. Eu falo assim, talvez pareça pior em termos táticos de momento, mas em termos estratégicos não é. E eu vou explicar para você por que não é. Porque eu estou lutando
contra um inimigo que ninguém vê. Até este momento, era o Paulo Figueiredo aqui, que nem um doido, correndo em podcast, em Tucker Carlson, no Congresso, jornalista, coluna, PragerU, PragerU de novo. Era o Paulo Figueiredo igual um maluco. E as pessoas diziam, eu não sabia que estava tendo... Eu juro para vocês, um dos congressistas que eu vou visitar na semana que vem, que está nos ajudando bastante, do Comitê de Finanças do Congresso americano, ele ficou estarrecido com o que eu falei sobre o Brasil e ele achou que era mentira. E ele me mandou um e-mail, olha, desculpa, eu achei que você era um maluco, achei que você estava falando um bando de mentira, e eu fui ver quem você era, e fui ver o que você está falando e vi que era verdade. Agora acabou isso. Acabou. Acabou. Todo mundo... Quando o Xandão... Duas opções. Ou o Xandão se desmoraliza ou ele escancara a ditadura. E é muito mais fácil lutar contra uma ditadura escancarada do que, para usar o termo lá daquele picareta que escreveu aqueles livros, do que com a ditadura envergonhada, com a ditadura às escuras. Não tem mais, não vai ter mais o que discutir se o Brasil é uma democracia, não. Países sem Twitter. China, Brasil, Coreia do Norte. Entendam. Isso é gigantesco, isso é histórico. O Babaquara, isentão lá da Faria Lima, que tava assim, puta, meu, esse Paulo Figueiredo, mas também ele fala muito, meu. Fala demais, meu. Aí também, né, pô, esse cara que fala, pô, também mereceu, né, meu? Vai peitar o cara. Esse Babaquara da Faria Lima, que usa o Twitter para acompanhar as notícias, esse cara, ou outro, que fala assim, meu, tá tendo ditadura, meu. Não, isso é exagero. Esses caras são exagerados, também estão falando muito, né? Acabou para esses caras. Esses caras agora vão ter que olhar. E agora, essa turma começa a falar. Puta, meu, também esse Alexandre tá exagerando, né, meu? Tá achando que é quem, né? Puta vergonha pro Brasil. Puta vergonha, meu. Esse cara que tava desconectado, esse cara vai ter que aterrissar na realidade. Esse cara vai... Tá tomando um... Porra! Hã? Caraca! Caiu o Twitter no Brasil? Que isso, meu? Caiu? Puta, mas o que rolou? Pô, o cara também tá demais, né? Passou do ponto. É isso que a gente precisa. Que o Xandão se torne pesado demais. O que eu quero dizer para vocês, e essa é uma live curta, o que eu quero dizer para vocês é, confiem, tá funcionando. Quando eu comecei, e eu só comecei porque ele me bloqueou, isso eu tenho que admitir. Era tudo mato. Eu chegava, ninguém me ouvia. Quando eu cheguei no Congresso dos Estados Unidos com a Carla Zambelli em novembro de 2022, a gente batia nas portas e ninguém nem ouvia a gente. Vamos lá, protocolamos, começamos. Não tinha um jornal, não tinha uma fonte. Eu não tinha os parlamentares e eu não tínhamos as conexões. Hoje eu tenho mais de 30 congressistas por trás de mim, me dando salvo-conduto para eu fazer o que eu quiser. PragerU, uma instituição que fatura, que arrecada 100 milhões de dólares, está em não sei quantas escolas, 6 bilhões de visualizações de vídeo por ano. Eu tô com... Agora, Congresso... Washington virou minha segunda casa, eu vou toda semana. Teremos audiência sobre o Brasil. Teremos... Já estou em conversa com Portugal, já estou em conversa com Espanha, já estou em conversa com Itália, já tem uma missão essa eu não vou poder ir, mas do parlamento dos brasileiros agora no Parlamento Europeu. Eu estava falando de xadrez, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não tem como
a gente perder esse jogo. Não tem como. Porque o Brasil não é a Venezuela. Não existe uma força armada comprada como a da Venezuela, com todos os problemas. A gente fala sempre aqui sobre o exército brasileiro, sobre o quanto que o comando é bundão. Não tem uma força armada comprada com a ponta da baioneta em cima do povo. O Brasil tem uma elite intelectual, financeira, etc., que a Venezuela não tem. Então o caminho é sempre... Por que eu digo que não tem como a gente perder? Porque é sempre a dobrada de apostas. Quando eu falo que eles só vão me parar com um tiro na nuca, muita gente fica chateada. A minha família, cara, teve um amigo que me deu um negócio à prova de balas, que eu uso de vez em quando. Preocupado, o cara comprou e mandou entregar na minha casa. Quando eu falo isso, é porque eu sei aonde isso termina. A única forma de você garantir é essa. A ditadura é essa, é através da força extrema. Não tem outro caminho. Então você vai numa série de apostas dobradas. O sujeito fala assim, desmonetiza o canal dele. Não, mas agora o outro tá falando. Não, desmonetiza o dele também. Não, mas o outro. Não, tá. E ele continua, os caras que foram desmonetizados continuam falando, agora estão ganhando dinheiro não sei aonde. Não, bloqueia a rede deles. Não, mas bloqueou a rede, mas ele abriu outra. Não, bloqueia a outra. Não, mas porra, as redes não estão conseguindo. Não, então bane. Então fecha todo mundo. O cara entra num estado de parafuso mental. E o Alexandre perdeu a mão, pô. Eu sei. Por que eu sei que ele ia perder a mão? Porque todo tirano entra numa egotrip narcisista, principalmente se for psicopata, entra numa egotrip narcisista e nada para ele. Ele acha que ele é imparável, ele acha que virou o próprio Deus. Isso é o fim de todos. Porque sempre tem um peixe maior do que você. O Alexandre pode muito, mas ele não pode tudo. Eu, por outro lado, eu não tenho mais como perder. Não tenho mais. Por um motivo muito simples. Eu tenho os fatos do meu lado inequívocos. E o Alexandre se complica a cada dia. Quão mais fácil vocês acham que é agora eu explicar a ditadura? Vocês acham que quantas assinaturas vai ter o projeto de lei no Congresso criando sanções contra o Brasil? Quantos? E vocês acham que o quê? Que o sistema vai olhar e vai falar, porra, a gente vai perder investimento, porra, tá pegando mal no exterior, pô, audiência em Portugal, audiência nos Estados Unidos, vamos fazer uma na Flórida também, no Congresso da Flórida, pô, audiência toda hora, o mundo inteiro tá falando desse troço. Não tem como perder, gente. E eu vou dizer um negócio que é uma coisa até complicada pro Alexandre. Difamar é muito fácil. Eu sei porque eu já fui muito alvo de difamação. Difamação cola. Difamação baseada na verdade é imbatível. É imbatível. Claro, vão ser anos depois para reconstruir a imagem do Brasil no exterior. Mas a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Eu prometo a vocês, eu não vou parar, eu só estou começando. Se vocês acham que viram grandes coisas acontecerem até agora, eu estou só começando. Eu sou jovem, Deus me deu uma boa eloquência, Deus me deu uma boa educação, Deus me deu um bom domínio do inglês. Eu estou só começando. Agora, é impossível ganhar a guerra sozinho. Este é um momento onde os nossos deputados e senadores precisam agir. CPI do abuso de autoridade precisa acontecer. Arthur Lira, a hora é essa. A hora é essa, não tem mais como segurar. Pacheco. Tá pegando mal, Pacheco. Você vai... Rodrigo Pacheco, você não é um homem de muita espinha dorsal. Mas você vai deixar o Brasil ficar sem rede social?
pelos caprichos de um tirano? Rodrigo Pacheco, você vai submeter a isso? Você vai submeter o Brasil a isso? Senadores, senador Rogério Marinho, líder da oposição, senadores, os senhores precisam encontrar o Rodrigo Pacheco agora, para que ele haja. Rodrigo Pacheco vai ficar do lado do Alexandre, provavelmente. Vocês têm que pressioná-lo. Deputados e senadores, vocês têm que agir. E você que está em casa, como é que você pode participar? Tudo o que eu faço, eu não tenho a fonte do Lula, eu não tenho os milhões da Choquei, eu não tenho nada disso. O que eu tenho? Eu tenho vocês. Quando eu digo que eu não vou parar, é porque eu não vou parar. Enquanto eu tiver munição, eu vou estar trocando tiro. Qual é a minha munição? O que os caras tentam fazer contra mim? Cortar minhas verbas. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado.